Olá, aluno! Aqui é o professor Jonatas quem fala. A nossa aula hoje será sobre os senhores do mundo e seus porta-vozes, os organismos internacionais. Pessoal, para falar disso eu começo dizendo assim, que de 1988 até 2014, 2015, houve aí um aumento significativo no comércio internacional, um aumento também considerado significativo no PIB mundial, né? E isso só pode acontecer através desses organismos internacionais. Foram os meios quais esses senhores do mundo, né? Quando eu digo senhores do mundo, eu estou dizendo potências militares, estou dizendo sobre potências econômicas que pós-guerra reconstruíram o nosso mundo que nós estamos vivendo hoje, certo? Nessa nova ordem mundial, nessa globalização que nós estamos vivendo, onde o mundo busca globalizar e homogeneizar muitos modos de vida das populações, a forma de intervenção para fazer com que os países que ainda estão em desenvolvimento melhorem as suas economias, elas podem fazer uma forma de intervenção dentro desses países, né? Então, de que forma eu posso apresentar isso aí? Falei 1988 a 2014. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é um exemplo. Eu tenho o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a OTAN, eu posso dizer também a Unicef, né? A própria ONU em si, a Unesco, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde e tem um monte. Tá? Eu vou falar de algumas, depois eu vou colocar uma videoaula, assim, bem, para não ficar só a minha voz, não ficar muito taxativa a aula, tá bom? É uma aula um pouco carregada, há muitas informações, só que o intuito é vocês só entenderem o que são os organismos internacionais, tá bom? Então vamos falar primeiramente do FMI. Ele foi criado originalmente para fomentar o desenvolvimento dos países mais pobres no imediato pós-guerra. O FMI, nós podemos dizer que, acho que 1947 foi a criação do FMI, se eu não me falha a memória. A ideia era reconstruir países e afastar a ameaça comunista, assim como no Plano Marshall. Certo? Então, o FMI se considera uma organização de 188 países, né, trabalhando para promover a cooperação monetária global, a estabilidade financeira segura, facilitar o comércio internacional, promover elevados níveis de emprego e o crescimento econômico sustentável e reduzir a pobreza do mundo. É uma fala muito linda, né? Muito linda. Então, todos os países que necessitam, vai lá, busca esse dinheiro, né? E para construir ponte, esse dinheiro para abrir empresas, para formar empresas ou formas que vai gerar um crescimento econômico. Só que eu tenho que dizer para vocês que para pegar esse dinheiro lá, os países precisam estarem atrelados às políticas neoliberais, né? Aquela política que faz com que você crie bloco, desestatize empresas, faça com que, por exemplo, diminua as barreiras alfandegárias, né, práticas protecionistas, né, como eu já disse, privatize mais. Então, são essas políticas neoliberais. Então, quem está por trás com 17% da força dos votos? Os Estados Unidos. É ele que tem, né, o dinheiro pronto para financiar essas obras. Então tem que estar de acordo com as ideias que os Estados Unidos passam de forma econômica, certo? Os objetivos declarados da organização são para promover a cooperação econômica internacional, o comércio internacional, o emprego e a estabilidade cambial, inclusive mediante a disponibilização de recursos para os países membros para ajudar o equilíbrio de seus balanços de pagamento. Sua sede fica em Washington, Estados Unidos. Beleza?
sobre o FMI é isso aí, criado pós-guerra para financiar formas para que os países melhorem economicamente. Então vamos lá. Agora, a Organização Mundial do Comércio, também criada pós-guerra, se não me engano, em 1946, ela tinha um nome chamado GATT. Essa era uma sigla inglesa que podemos dizer que era Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que depois foi mudada para OMC. Ela é o árbitro, né, sobre as relações comerciais anuais, né. Ela tenta sempre colocar as ideias neoliberais, lógico, mas o intuito é o seguinte, por exemplo, para ser membro dessa organização, vocês precisam, né, o país precisa ser subordinado à lei de patentes e propriedades. Então, para entrar nesse comércio internacional aí de vai e vem, produto para lá e produto para cá, ela precisa ser subordinada a essa lei. Formar blocos econômicos, nós já tivemos uma aula de blocos econômicos, e ter políticas neoliberais, privatizações, menos protecionismos e tudo mais o que puder fazer para diminuir a intervenção estatal, certo? A Organização Mundial do Comércio, pessoal, ela tem a ideia de continuar expandindo o comércio. E a ideia é fazer, né, lógico, de uma forma até, eu vou dizer que maquiada, fazer com que as próprias potências possam vender as suas tecnologias. Então, por exemplo, quando nós falamos que um país não tem tanta educação, como ele vai desenvolver tecnologia? Ele não tem como desenvolver tecnologia porque não tem educação, o pessoal não consegue ser alfabetizado, enfim. Tudo isso cria-se um problema. Então, acaba-se tendo que, para ter novas patentes, propriedades intelectuais, o país tem que ser desenvolvido, né, na parte educacional. E isso, né, nós já sabemos que em países emergentes e países periféricos, pouco isso acontece. Né? Isso vai acontecer mais em países central. Na regionalização da Guerra Fria, como nós conhecemos, os países de primeiro mundo, né? E os países de terceiro mundo, terceiro mundista, pouco teriam acesso a isso. Então, ou seja, as economias dos grandes crescem mais e as economias dos pequenos, porque ainda não se autodesenvolveram, estão pegando dinheiro lá no FMI, no Banco Mundial, para tentar se desenvolver, mas até agora não chegaram nisso. E isso acaba sendo, né, até uma discrepância entre os países. A formação de blocos econômicos supranacionais e ter políticas neoliberais, como eu já disse, beleza? Essa é a Organização Mundial do Comércio. Vamos falar um pouquinho da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundial. Pós-Segunda Guerra, ela foi criada. Vai ter um videozinho depois desse slide aqui, que eu achei muito legal para falar sobre a Organização das Nações Unidas. É um professor muito gabaritado nessa área. Nós podemos falar que ela foi fundada em 1945, né? Bem na época que terminou a Segunda Guerra. 6 idiomas são os oficiais da ONU: o inglês, o francês, o espanhol, o chinês e o russo. Posteriormente, em 1973, a Assembleia Geral também incluiu o árabe. Então ela tem algumas ideias, são 6, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a Assembleia Geral, né? E dentro dessa Assembleia nós podemos dizer que há essas 6 formas aí, 6 órgãos, né, que trabalham separadamente, mas com ampla intercomunicação, coordenadas as atividades entre eles, certo? Vamos falar primeiro desse Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela ele foi extinto, né? Ele foi desativado em 1997, 3 anos após a independência da última colônia de Palau, que se tornou um Estado membro das Nações Unidas em 1994. O Conselho só se reúne a pedido da Assembleia Geral. Então,
extinto praticamente. Aí nós temos que falar do Conselho de Segurança, que quem faz parte? A França, isso aí cai em prova, hein, pessoal? França, Reino Unido, China, Rússia, Estados Unidos são o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ele é considerado o órgão mais importante da ONU, né? Cabe ao Conselho ele manter a paz mundial. Essa é a ideia do Conselho de Segurança. Ele pode propor acordos ou decidir ações armadas, enfim. Composto por esses membros, todos esses têm direito a veto, certo? Todos eles têm direito a veto. Decore isso aí, certo? Além disso, eu posso falar que há 10 indicados para a Assembleia Geral para um período de 2 anos. O Brasil, entre outros países, reivindica sempre a ampliação do número dos membros permanentes do Conselho de Segurança e a sua participação entre eles, mas até agora nada, certo? Também eu quero falar dessa Assembleia Geral aí. A Assembleia Geral da ONU ela é composta pelos representantes de todos os países membros, dos 188, tendo cada um direito de voto. A sua função dessa Assembleia ela é discutir os assuntos relacionados com a paz, com a segurança, com o bem-estar e a justiça social do mundo, certo? Não pode tomar decisões, apresenta apenas votos de recomendação e função consultiva. Tudo isso, pessoal, é o trabalho da Assembleia Geral. Também nós podemos falar do Secretariado Geral da ONU. Esse secretariado aí, ele é dirigido pelo secretário-geral. A principal autoridade, que é a principal autoridade da ONU, que tem função de administrar essa instituição. É eleito por 5 anos. Muito importante isso, hein? O secretário da ONU é eleito por 5 anos e ele tem que ser aprovado pelo Conselho de Segurança. Em 2019, foi o diplomata português Antônio Guterres que ocupa essa função. Seu mandato termina em 2022, certo? Vamos falar também aqui do Conselho Econômico Social. O objetivo desse conselho é promover o bem-estar econômico, social das populações. Esse conselho aí, ele atua por meio de comissões, como comissões dos direitos humanos, a comissão do Estatuto da Mulher, a comissão de entorpecentes, comissão do trabalho, entre outras. Também coordena as agências especializadas como... Aí, esse conselho aí, ele tem que chamar a atenção assim. Conselho, ele coordena a Unesco, a Unicef, a Organização Internacional do Trabalho, o Fundo Monetário Internacional, a CEPAL, o FAO e a OMS. A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, o FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura, e a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então vocês percebem que a ONU é quem organiza todos os organismos internacionais, né? É ela que tem essas ideias e isso vai se desenvolvendo ao longo das assembleias, do que acontece nesses conselhos, certo? Nós também podemos falar dessa Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão jurídico da ONU. Ela está sediada em Haia, que é o Tribunal Internacional que nós consideramos dos Países Baixos, certo? Muito bem, vamos ver esse videozinho aqui desse professor que eu acho muito legal. Vamos lá. Vou colocar para frente aqui, porque o canal vocês só se inscrevem aí no meu, tá bom? Vamos lá. Tô brincando. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a Unesco. A Unesco, pessoal, ela tem sede em Paris e é considerada a agência intelectual da ONU. Ela foi criada em 1945 para responder às necessidades do pós-guerra. Vocês percebem que esses órgãos foram, a maioria, criada ali em 1945, 1946, 1947, a maioria sempre pós-guerra, certo? Para tentar não acontecer uma terceira guerra mundial, para não ter aí 85 milhões de pessoas mortas,
pelo mundo, né? Então, a Unesco ela tem alguns objetivos também. Esses objetivos, que é para atuar o acesso de toda criança na escola, para proteger o patrimônio e a diversidade cultural, para promover a cooperação científica entre países e proteger a liberdade de expressão, certo? Vou fazer de maneira um pouco mais rápida aqui, ó, para a gente ganhar espaço e ver mais uma videoaula muito legal. A Unicef foi criada em 11 de dezembro de 1946, por decisão da Assembleia Geral da ONU. No início, os programas da Unicef eles prestavam assistência de maneira emergencial para as crianças vítimas da guerra na Europa, no Oriente Médio e na China. Com a Europa reconstruída, os trabalhos da Unicef foram direcionados para a assistência da criança vítima da fome e do mundo. A ideia da Unicef. Agora ela voltou para a fome. Assim, em 1953, a Unicef passou a integrar a ONU como órgão permanente. O órgão, cuja sede está em Nova York, atende 191 países, tendo apoio de 36 comitês internacionais, 8 escritórios nacionais e 126 nos países onde atua. Certo, pessoal? Agora, eu só vou falar rapidinho aqui da OIT, que ela tem muita coisa. A OIT tem muita coisa. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. A ideia é saúde e segurança no trabalho, liberdade sindical, abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, e discriminação no emprego, na função, enfim, pois todo o trabalho é digno. Eu só vou chamar a atenção que a OIT ela tem na sua uma estrutura tripartite. O que quer dizer isso? Que tem 3 partes para ser uma estrutura. Ela precisa ter representantes dos governos, ela precisa ter representante dos empresários, dos empregadores, e representante dos trabalhadores praticamente do mundo inteiro, de 183 países. Pessoal, a ideia, eles vão tratar diversos temas, como proteção social, recursos humanos, saúde e segurança do trabalho, trabalho marítimo, um monte de assuntos eles têm para essa reunião aí. Ela foi fundada um pouco antes aí, lá já estava na Primeira Guerra Mundial. Pessoal, a ideia da OIT é proteger o trabalho e dar dignidade ainda mais às pessoas, certo? E para que isso possa acontecer, um dos porta-vozes desses países é a OIT.